Vocês têm que entender, pessoal, o seguinte. Quando a gente fala de uma intranet, a gente tem dois níveis de permissão. A permissão do site e a permissão dos recursos daquele site. Essa biblioteca, a página, entre outros recursos desse site do SharePoint, vai herdar essas permissões que estão aqui. Eu vou mostrar isso para vocês na prática. Vou criar agora um site no SharePoint Online, onde esse site ele vai ser direcionado, ele vai ser segmentado para equipe comercial. Como que a gente vai fazer isso? Vamos vir aqui no SharePoint Online. Eu mostrei na última aula como que a gente cria site, certo? Vamos criar um site de equipe padrão, usar este modelo. Nome do site, comercial Denilson Marques. Vamos dar um avançar. Vou jogar o idioma aqui para o nosso português Brasil. E eu vou deixar esse site como privado, porque eu só quero que a equipe comercial acesse este site. Então vamos dar um criar site aqui. Posso colocar membros do site, mas por hora não vou colocar nenhum membro. Então a gente não vai adicionar nenhum membro por enquanto. Vamos dar um concluir aqui. Criamos o nosso site, a nossa intranet comercial. Perfeito. Como que a gente vai fazer o controle de acesso? Vocês têm que entender, pessoal, o seguinte, que quando a gente fala de uma intranet, a gente tem dois níveis de permissão. A permissão do site e a permissão dos recursos daquele site. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, toda a página inicial, vem aqui, ó, na engrenagem configurações, permissões, vamos clicar aqui, opa, permissões, e aí, ó, configurações de permissões avançadas, pode clicar aqui. Quando a gente clica, a gente tem um nível de permissão do site inteiro, a nível de site. Quando a gente criar uma biblioteca de documentos, vocês vão perceber que essa biblioteca, página, entre outros recursos desse site do SharePoint, vai herdar essas permissões que estão aqui. Eu vou mostrar isso para vocês na prática. Lembra que eu coloquei o nosso site como privado? Então isso significa que dentro deste grupo aqui, ó, eu tenho a necessidade de adicionar aquele grupo que eu criei comercial. Então vamos colocar aqui, ó, comercial, Denilson Marzi. Membros de comercial Denilson Marzi é o grupo que está dentro desse site. Eu vou selecionar esse primeiro, que é o grupo de segurança que a gente criou. Significa que dentro de membros de comercial Denilson Marzi, eu tenho dois grupos. Eu tenho o grupo comercial Denilson Marzi, que é aquele que a gente criou aqui. E eu tenho esse aqui, que é o padrão do site, que eu poderia vir aqui, por exemplo, e adicionar usuário por usuário na mão, na unha. Só que isso não é uma melhor prática para você configurar o seu portal. Então, crie os grupos de segurança. Criei o grupo de segurança, eu vou retornar aqui para o nosso site. Uma coisa que tem dentro dos níveis de segurança do site, que é importante eu mostrar para vocês, deixa eu retornar, sair de lá, mas eu já retorno aqui para vocês. Mas uma coisa muito interessante que tem é a gente alterar alguns níveis de permissão. E vocês vão ver esses níveis de permissão, ó, aqui, ó, níveis de permissão. Isso aqui é como se fosse papéis, né, de perfis que vão ter as permissões no site. O que eu vejo muita gente questionando e perguntando é o seguinte: Denilson, eu quero, por exemplo, que um colaborador da minha organização, ele consiga editar um documento, ele consiga visualizar, editar um documento, mas ele não pode excluir aquele documento. Como que eu faço isso? Denilson, eu quero que o meu colaborador não tenha acesso à lixeira do site da minha organização. Só que aí a gente entra num problema do SharePoint Online, tá? Eu acho que nem tudo na vida é mil maravilhas. Ele atende muito bem, ele é sensacional, mas ele tem algumas peculiaridades ali que não ajudam muito. Como a estrutura do SharePoint tem uma forma fixa de se trabalhar, ela não é uma estrutura modular, ele não permite algumas diferenciações de nível de permissão. Então, por exemplo, se eu falar que a pessoa só pode editar e visualizar um item, mas não pode excluir, ela não vai conseguir editar aquele item. Ou se eu tiro para editar para a pessoa não ver a biblioteca, mas ela não consegue trabalhar com o arquivo. Então, você tem que utilizar o SharePoint Online de acordo com a estrutura que ele possibilita você trabalhar. Tem algumas coisas nos níveis de permissão que vocês não vão conseguir fazer. Mas, enfim, aqui dentro do SharePoint Online vocês conseguem editar os níveis de permissão existentes e vocês conseguem criar novos níveis de permissão, beleza? Então, se você quiser criar um novo nível de permissão aqui, por exemplo, para sua organização, você pode colocar um nome e aí você seleciona aqui a permissão que esse nível vai ter. Ah, mas Denilson, eu vi que você permissionou o site, mas você não colocou esses níveis de permissão no site. Isso porque esses níveis de permissão a gente vai colocar na biblioteca de documento. Então, show de bola. Essa parte aqui de nível de permissão, acessa o seu SharePoint aí, cara, teste.
vai fazendo teste para você ver se funciona, se não funciona, que nem eu já deixei observado aqui para você que algumas coisas, alguns níveis de permissão que você vai querer fazer aí para sua organização não vai funcionar. E não funciona aqui, mas se você utilizar o gerenciamento avançado, que é um licenciamento à parte do SharePoint Online, por exemplo, a gente consegue mexer em algumas coisas. Mas tem alguns bloqueios aqui que a gente não consegue fugir, porque é a estrutura fixa do SharePoint Online. Então esse nível de permissão, acessa aí e, cara, vai testando. Vai mexendo aí para vocês aprenderem e ver o que tem aí dentro desses níveis de permissão. Por favor, não pule esse vídeo, não pule desculpa por atrapalhar sua aula. Mas é o seguinte, eu utilizo os 3 pilares, que é colaboração, segurança e automação, para ensinar sobre o Microsoft 365. E eu desenvolvi um curso para cada um desses pilares, 100% gratuito para você. Então você quer aprender sobre sistema de arquivos no SharePoint e no Teams, quer aprender sobre Purview, DLP, MP, que é rotulagem de dados, Defender for Office 365, parte de automação com Power Automate, com Power Apps, Canvas, tudo isso em um único lugar. Então você pode acessar cursos.denilsonmarise.com.br, escolhe o pilar que você deseja aprender e você vai receber o acesso dentro do seu e-mail. Só se cadastrar e já vai receber lá em poucos instantes. O segundo recado para você: eu sou fundador de uma empresa chamada Atentivo Technologies. Essa empresa, ela é responsável por fornecer licenciamentos da Microsoft a vários clientes finais aqui no Brasil. Então, se você aí precisa de licenciamento, seja para sua empresa ou para um cliente seu, e você quer fazer parte do Support Care Plus da minha equipe, entre em contato conosco, QR Code aqui, ó, e a gente tá te aguardando. Um grande abraço e bom aprendizado. Chama! Então a gente falou do nível do controle de acesso a nível site. Agora vamos falar do controle de acesso a nível recurso dentro de um site? E o que eu chamo como recurso dentro de um site? Listas, biblioteca de documento, páginas, espaços de trabalho, tudo isso que está aqui é um recurso do site. E quando a gente criar um recurso no site, esse recurso ele vai herdar a permissão do site. Eu vou mostrar isso para vocês. Vou criar uma biblioteca de documentos nova aqui e a gente vai colocar como uma biblioteca em branco e vamos colocar aqui comercial. E vamos dar um criar, que é a biblioteca de documentos. E para a gente fazer a configuração de gerenciamento dessa biblioteca, de controle de acesso dessa biblioteca, é quase a mesma coisa que é como a gente fez no nível do site. A gente vai vir aqui na engrenagem, vamos vir aqui em permissões e a gente vem aqui, ó, controle de permissão. E olha só que engraçado. Vai vir aqui, ó, configurações da biblioteca, mais configurações de biblioteca, permissões dessa biblioteca de documentos. Ali a gente entrou no nível do site, como eu mostrei lá na página inicial para vocês. Mas olha que engraçado isso aqui. Quando a gente entra na permissão a nível de biblioteca de documentos, nós percebemos que essa biblioteca herda permissões do respectivo pai. Quem que é o respectivo pai dessa biblioteca? É o site. Então aquelas permissões que tá lá dentro do site, ó, inclusive se a gente vir aqui em membros, ó, vai cair aqui naquela tela que a gente adicionou o nosso grupo de segurança como membro. Como que a gente faz pra gente colocar uma permissão nova aqui, porque não tem opção, ele tá bloqueado aqui. A gente tem que parar de herdar as permissões e aí sim vai liberar pra gente conseguir excluir e criar também novas permissões dessa biblioteca de documentos. Então o que a gente faz aqui? De costume, a gente remove todas essas permissões e a gente vem aqui em conceder permissão e colocamos o nosso grupo de segurança que a gente criou dentro desta permissão aqui de controle de acesso. A gente tem uma opção aqui, é compartilhar tudo nesta pasta até itens com permissão exclusiva. O que significa isso? Vamos supor que você queira criar uma subpermissão. Como assim, Denilson, uma subpermissão? Eu tenho acesso a uma pasta chamada comercial. Dentro dessa pasta comercial, tem uma outra pasta que só eu posso ter acesso e o time do grupo de segurança não pode ter acesso. Então a gente está criando uma subpermissão. Se você for criar essa subpermissão, você tem que deixar isso aqui desabilitado, porque eu já fiz projetos onde a gente configurou tudo bonitinho, aí o diretor lá falou, pô, mas essa pasta aqui só eu posso ter acesso. E aí a gente foi tentar configurar uma permissão exclusiva naquela pasta e não funcionava. Até deixava você entrar na tela e configurar, mas ela não propagava. E era por causa desta opção aqui. Então, se vai ter uma subpermissão dentro de uma biblioteca de documentos, aí você precisa desmarcar esta opção. E olha só, pessoal, chegamos aqui aos nossos níveis de permissão que eu mostrei lá para vocês. Aqui você vai selecionar qual nível de permissão o seu usuário ou grupo vai ter mediante aquela biblioteca de documentos. No nosso caso aqui, a gente sempre deixa como controle total, para que os colaboradores consigam trabalhar full. Mas aí você pode entrar naqueles níveis de segurança lá, criar
da sua própria organização e brincar. Mas deixando aqui novamente o informativo que tem algumas coisas que não vão funcionar. Então vê certinho aí. O que eu mais vejo é a questão do quero que o meu colaborador ele veja, ele edite, mas ele não exclua. Não é possível fazer isso. Porque quando você tira, por exemplo, excluir, ele não consegue editar aquele documento. Ou senão até ele cheira também. É uma estrutura fixa do SharePoint. Então eu vou compartilhar aqui e pronto. Não tem segredo. Fizemos aqui o nosso SharePoint aqui do comercial. A nossa biblioteca está aqui. E quem tem acesso a essa biblioteca de documentos é somente aquele grupo de segurança comercial. Deixem dúvidas aí, se alguém está com dúvida.